Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez o nosso programa entra no ar aqui pela TV Max, canal 25 e 525 em HD da NET. E também ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o Facebook, YouTube, Instagram. E também vira podcast, Spotify, o Google e Apple. Hoje é um orgulho para nós, professores, né? E é um homenageado não só desse mês de outubro, mas como sempre é um homenageado. Eu vou lhe passar o currículo dele. Ele tem graduação em Engenharia de Produção, pós-graduado em Matemática Superior 1 e 2 pelo IME, mestre e doutor em Engenharia de Produção, livre docente, pós-doutorado pela Universidade de Toulouse, na França. Foi professor visitante da Universidade de Oxford e Cambridge. Eu estou falando do meu professor, Carlos Alberto Nunes Cossenza. Muito obrigado, professor, pela presença. Eu que agradeço pelo convite. É uma oportunidade excelente da gente conversar. É isso. Mas esse bate-papo nosso, na verdade, é com seus alunos antigos e comigo aqui também. Mas eu quero, de cara, perguntar, nós estamos no meio dos professores, né? Quero perguntar para o senhor o seguinte: como é que é ser professor? O que o senhor pode dizer? No meu caso particular, isso aí eu considero uma dádiva. Porque ficar diante de alunos é preciosidade. Porque, primeiro, que a melhor forma de aprender é ensinar. A gente aprende não só no preparo das aulas, como os alunos nas suas interpretações, nas colocações, que vão também nos ensinando ao longo do tempo, né? Então, para mim, é um privilégio ser professor. Bom, professor, de cara, então, eu vou trazer para cá, para perguntar ao senhor também, um aluno, um ex-aluno seu, que hoje é professor doutor, Cláudio Greco. Vamos ouvir a pergunta dele para o senhor. Parabéns ao Silvio pela grande homenagem ao professor Cossenza, um ícone na academia e na pesquisa científica, minha grande referência. Professor, vemos seguidos cortes de verbas na educação e na ciência brasileira. Vem a pergunta: como enfrentar esta grave situação para a continuidade das pesquisas científicas? Qual o grande desafio? Um grande abraço. Respondendo ao meu colega Greco, né? Brilhante professor, colega da disciplina, né? Nós estamos diante de um problema muito sério, que são os cortes sistemáticos na educação, verbas para pesquisa. Eu mesmo hoje compro todo o meu material para manter meu laboratório funcionando, né? Inclusive na questão de manutenção dos equipamentos, da limpeza. É impressionante como, para poder atuar dentro da universidade hoje, você tem que despender recursos seus próprios, né? Porque os cortes de verbas são muito sérios. Você não consegue manter os alunos porque não tem bolsas mais, né? As bolsas estão sendo cortadas e, à medida que eles se formam, a gente não tem como sustentá-los, né? Na continuidade da pesquisa, né? E na sua própria formação. São aqueles que poderiam ser mestres no futuro, né? Grandes cientistas, pesquisadores de alto nível, que é o que a COP forma hoje, né? A COP está destinada a formar cientistas de alto nível. E cada vez mais está difícil, porque a dificuldade com bolsas de pesquisa faz com que os alunos se dispersem em termos dos seus compromissos com os estudos, no sentido de procurar uma forma de remuneração. E isso vai fazendo com que o nível desses alunos em relação às próprias teses, às suas pesquisas, aos seus artigos, vem caindo sistematicamente, ou na quantidade ou na qualidade. Professor, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma importante universidade da América Latina. Eu pergunto ao senhor, por que a gente até agora ainda não tem um prêmio Nobel? Bom, existe um problema muito sério
que eu acho que contribui para isso. Quando alguém é candidato a prêmio Nobel, existe um esquema de contato com colegas, ex-alunos desse professor ou desse cientista que é objeto, né, desse prêmio. Nem sempre aquele colega daquele professor dá as informações que são cabíveis, né? Isso já aconteceu com um grande mestre nosso, né? Carlos Chagas, que perdeu exatamente por informação de colegas. Nós temos um prêmio Nobel por Oxford que nasceu em Petrópolis, né? E que foi na época, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, né? Esse rapaz que nasceu em Petrópolis já tinha um convite para a Universidade de Oxford para fazer medicina. E ele pediu licença ao governo brasileiro naquela ocasião para sair do país, mas ele estava na época de serviço militar e não foi concedido isso a ele. Mas como ele já estava embarcando, ele foi para Oxford. Apesar de todas as solicitações de professores, pesquisadores, para que ele pudesse ir tranquilamente para a Europa, não foi concedida e ele foi considerado praticamente como desertor e nós perdemos um prêmio Nobel que é registrado pela Universidade de Oxford. Terrível isso, né, professor? Agora, professor, tem agora uma outra pergunta para o senhor, do professor doutor também, pelo IME também, ele participa do IME também, professor do IME, que é o doutor Edson. Olá, Silvio, parabéns pela iniciativa, tá? E dizer que é um prazer muito grande falar do professor Coscienza, mas um desafio ao mesmo tempo. O professor é um pesquisador, um cientista ativo na área de engenharia industrial, engenharia de produção, atua com projetos na solução de problemas de sistemas complexos, é um precursor na área de lógica fuzzy e tem já um modelo consolidado na academia que nos ajuda a resolver diversos problemas de localização. Mas eu queria nesse momento destacar o carinho e o cuidado que o professor Coscienza tem com seus orientandos, tá? E esse cuidado e esse carinho se reflete na formação de cada um dos seus alunos. Nesse momento, eu acho que o importante e o mais pertinente para deixar como pergunta ao professor é o que fazer para vencer esses desafios que nós temos pela frente, tá? Um forte abraço, tudo de bom, até uma outra oportunidade. O grande desafio hoje está no cerne da economia. Há necessidade extrema de você partir para o desenvolvimento. E desenvolvimento significa planejamento. Planejamento tem que ficar à frente do Ministério da Fazenda ou Ministério da Economia, que deve ser apenas um suporte para o planejamento. Né? Na medida em que nós dermos mais atenção ao planejamento e sair de uma economia neoliberal que amarra o nosso desenvolvimento, porque o modelo neoliberal é um modelo voltado para o Estado mínimo. E o Estado mínimo é aquele em que as atividades mesmo estratégicas do governo são repassadas para o setor privado. Mas não existe um Estado privado. O Estado privado hoje é aquele que pega dinheiro no BNDES, pega dinheiro na FINEP, mesmo multinacionais. Eu vou dar um exemplo interessante, que um projeto de recuperação do hospital, o HU, uma solicitação de poucos recursos para fazer o projeto, levaram 2 meses para dar uma resposta negativa. E, no entanto, pouco tempo depois, financiaram uma multinacional. Então, nem as multinacionais trazem recursos para cá. Eles pegam, em geral, no BNDES, na FINEP e outros organismos privados, recursos que eles, ao transformar em lucros,
eles transformam esses lucros em dólares também tirados do país e são remetidos para fora. Essa mudança tem que ser, isso depende muito da legislação, no sentido de reinvestimento, não é, dentro do país, e não transformar parte disso nos dólares que são escassos para a gente, para enviar para fora, com geração de lucro feito dentro do país. Então, a proposta fundamental é que o planejamento global seja eliminado. O mais interessante é o planejamento regional, porque o país é um país continental de diferenças regionais muito grandes, regiões muito deprimidas, cujo tratamento não pode ser igualitário. Não é? Certo. Houve época em que se financiou muito regiões do Nordeste, mas um modelo totalmente errado, porque foi um modelo em que se liberou recursos do imposto de renda para os empresários do Sul e Sudeste para aplicar no Nordeste, liberando o imposto de renda, quase 60%, uma lei da época, né? E, no entanto, era para fazer projetos com base nos recursos locais, nas riquezas locais, como oportunidades de investimento. Mas eles fizeram atividades exatamente iguais a que eles tinham em São Paulo, ou no Paraná, ou no Rio de Janeiro, e esses projetos não vingaram, porque eram projetos muito modernos e não havia demanda lá. Se produzia lá e o mercado estava aqui. E isso não se sustentou. Professor, o senhor dá aula na graduação, mas boa parte dos jovens brasileiros ainda sonha em fazer universidade fora do país. O que o senhor acha disso, professor? Bom, eu acho em função dos reflexos que eles sentem pelas dificuldades que nós temos hoje nas universidades. Para manter o nosso nível de acadêmico, de transmissão de conhecimento, nós estamos cada vez com menos suporte, menos suporte de equipamentos, menos suporte para dotar nossos laboratórios. E eles verificam que essas dificuldades elas são transparentes. E a ilusão de ir para fora, eu conheço bem as universidades internacionais, pelo menos algumas, em Oxford, em Cambridge, em Toulouse, né, na França, no La CNRS. E eu posso dizer que o nosso nível é igual ou superior, muitas vezes, né, a certas instituições. Os nossos alunos, quando vão para fora, eles voltam preocupados porque eles viram que aprenderam muito mais aqui do que lá. É interessante isso, né? E a queixa é permanente. Inclusive, eles acham que estão sendo tratados como subnormais, em função do que é dado para eles por virem do terceiro mundo, ou do mundo em desenvolvimento ainda. Então, eu ledo engano. Eu acho que nós precisamos do suporte do governo para que esses alunos nossos novos, né, acreditem mais na universidade. Porque nossos professores, né, eles são excelentes, são brilhantes, né, são pesquisadores de nível internacional e, recentemente, 2 deles foram premiados por serem os professores mais citados no mundo. Que foi o Fabiano Thompson e o diretor da COP, o Romildo. Citados por revistas internacionais, inclusive pela própria revista de Berkeley, como os mais citados no mundo todo. Ótimo. Então isso mostra o nosso nível, mas é preciso que esses rapazes acreditem na gente. Mas quando eles veem que o banheiro está imundo, quando eles veem que o nosso laboratório está com um cheiro de mofo, eles acham que essa decadência também está no ensino, e que não é verdade. Estou conversando aqui com o professor doutor Carlos Alberto Nunes Cossenza, é professor emérito da UFRJ e professor titular. Daqui a pouco a gente volta. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção, que delícia! Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo
para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Ah, que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção. Ah, que delícia! Tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva. Vamos lá, vamos! Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Voltando aqui com o professor Carlos Alberto Nunes Cossenza, professor emérito da UFRJ e professor titular. Professor, eu queria saber do senhor o seguinte: como é que a gente consegue incrementar mais a produção científica aqui na nossa universidade? Há uma dificuldade muito grande hoje em relação ao que seria ideal. É equilibrar a produção científica com a formação de recursos humanos de alto nível. Então, em função das novas solicitações de organismos nacionais, como a CAPES, CNPq, há uma concentração muito grande em produção de artigos. É mais importante citações e muito do corpo docente se esquece que uma das maiores necessidades desse país é a formação de recursos humanos de alto nível. E há um desequilíbrio na produção científica com a formação hoje de recursos humanos de alto nível. Em função dessa exigência de artigos, muitos professores estão limitando o número de alunos que eles estão aceitando para o mestrado e doutorado. Isso não está de acordo com a filosofia do próprio Coimbra, criador da cota, que estabeleceu como critério fundamental, primeiro, a formação de recursos humanos de alto nível, no mestrado e doutorado. Estrito sensu, formação de pesquisadores, cientistas e futuros professores. Tinha que equilibrar mais isso com a produção científica. Hoje, em função das exigências acadêmicas, a dedicação maior é na produção científica e de artigos, né, em revistas indexadas e que tem que ser em revistas de alto impacto. Essas revistas de alto impacto, em geral, não são brasileiras. Algumas poucas são brasileiras. Então, nós estamos produzindo para o conhecimento externo. Eu já tive um trabalho publicado onde um pesquisador americano solicitou licença para usar o meu modelo. Nenhum brasileiro fez isso, porque eu não publiquei numa revista brasileira, porque a revista brasileira, segundo a minha instituição, não tinha o perfil e o impacto necessário para fazer peso junto às instituições que financiam, que é a CAPES, CNPq. Então, nós estamos dando muito mais informação das nossas pesquisas para fora e não estamos propiciando aos nossos pesquisadores brasileiros transferindo o nosso conhecimento para a evolução deles aqui. Então, eu acho que isso é um erro básico, fundamental. E alguns estão indo embora, né, professor? Complementando o que o meu colega Edson Conde solicitou numa pergunta, primeiro agradecer a ele a parceria nas disciplinas que eu ministro, não é? De forma extremamente excelente, junto com o Cláudio Greco, o Luiz
Fábio. o Harvey, né? São professores que merecem nosso respeito e devem ser citados aqui. Professor, agora nós vamos a uma pergunta do Fábio Crichettini para o senhor responder, tá bom? Seu aluno também, professor doutor Fábio Crichettini. Vamos lá. Salve Silvio, salve professor Cossenza. Prazer estar falando aqui com vocês nessa semana do Dia dos Professores. Um grande abraço para vocês. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: qual vai ser a solução e que ferramentas utilizadas pela equipe econômica no novo governo para a geração de emprego e renda, recuperação de empregos e a geração de renda? Em relação à economia atual, não se deve esperar muita coisa, porque a tese que predomina agora, ela é uma tese neoliberal. A tese neoliberal, ela parte do princípio que o Estado tem que repassar suas atividades para o setor privado. Mas não existe um setor privado, né? O setor privado, no Brasil, mesmo as multinacionais, eles solicitam recursos ao BNDES, à FINEP, à FAPERJ. Eles não trazem aquele montante de recursos externos, né, que possam ser aplicados aqui dentro e multiplicados nesse sentido, né. A outra é que essa política em cortes sucessivos de verba, né, eles têm usado muitos recursos da educação e da saúde para transferir recursos para o meio político, né? Os grandes centros de distribuição de recursos, né? No sentido de serem capitalizados politicamente. Então, o esvaziamento do setor de saúde e do setor educacional tem sido sistemático, né? Então, um problema de primeira ordem é uma mudança radical na política econômica, né? Uma política desenvolvimentista que não tem o absurdo do teto de gasto, isso não existe na ciência econômica, né? Em orçamento fixado por 20 anos, sem considerar que o próprio crescimento demográfico demanda moeda, demanda aumento de meios circulantes, né? Considerar o Estado como uma família que só pode gastar o que recebe. Uma família não tem as funções do Estado de pagar pensões, né, dividendos, né, de captar impostos. As funções são completamente diferentes e vem o absurdo de que o Estado tem que se comportar como uma família. Eu pego daí e pergunto para o senhor, o que o senhor espera do novo governo? Bom, depende do novo governo. Se for o atual, eu já tenho esse panorama que eu descrevi. A não ser que ele mude de uma forma muito radical, porque existem várias escolas econômicas, né? Você tem o estruturalismo, o desenvolvimentista, o behaviorista, né? A escola da CEPAL, que é estruturalista, e tem a escola monetarista. Essa escola monetarista, ela tem validade no estágio da conjuntura econômica. É quando você está em pleno emprego, né, com um desemprego em torno de 4%, e que qualquer tentativa de crescimento, você tem que movimentar os fatores de um setor para o outro. Esse movimento se dá a custos crescentes. É como se o Eike Batista quer desenvolver sua atividade e tira... Como não, os recursos são escassos, ele tira a gente da Petrobras. Então ele tem que pagar o dobro. Então qualquer movimento, quando os fatores estão plenamente empregados, né, seja tecnologia, recursos humanos, né, infraestrutura disponível, qualquer tentativa de crescimento gera custos crescentes, simplesmente transferência de fatores de um setor para o outro. Então, nesse momento, essa teoria monetarista pode ser aplicada porque ela trava o desenvolvimento econômico. Ela não permite que isso aconteça. Somente nesse estágio do pleno emprego. Agora, professor, eu quero trazer para cá, para fazer uma pergunta para o senhor também, o professor doutor Mário Vidal, né? Ele vai fazer uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Silvio, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. E
parabéns pela iniciativa de homenagear os professores. Eu também sou professor e acho que através dessa homenagem ao professor Carlos Cossenza, nós somos todos homenageados, já que ele é, digamos assim, um dos bravos representantes da nossa categoria profissional. Pois bem, e a questão que eu quero encaminhar para o professor Cossenza é a seguinte. O professor Cossenza é conhecido pela sua bondade. É conhecido pelo seu senso de justiça e é conhecido pelo seu senso de cavalheirismo, coleguismo. Ele é realmente uma pessoa muito exemplar para muitos de nós. Então eu lhe pergunto, professor Cossenza, quando na sua vida profissional, na lida com os colegas, com os docentes, você se viu diante de uma decisão difícil? Você que já foi coordenador do programa, vice-diretor da COP, enfim, esse grande exemplo, uma situação difícil mesmo, onde uma decisão errada podia causar dor, injustiça, um problema na vida de uma pessoa e você tendo que tomar essa decisão. Conta pra gente e eu acho que assim nós ficaremos felizes de ver mais uma vez o exercício exemplar que você tem dado a todos nós. Silvio, muito obrigado, um grande abraço e aos telespectadores, eu digo que os professores são aquele companheiro que toda família necessita ter para que os filhos se desenvolvam. Bom, eu assumi vários cargos dentro da universidade. É até um prejuízo para o pesquisador e o cientista, porque ele tem que tratar, né, de questões burocráticas, né, e tratar com seres humanos. Então, a minha tese era sempre colocar a justiça acima da lei. A lei nunca necessariamente é justa. E eu contrariei muitas vezes, né, o regulamento da universidade, posso até ser penalizado por essa confissão, porque se eu usasse a lei eu ia prejudicar pessoas que hoje são grandes cientistas. Verdade. Nem entrariam na universidade. Verdade. Então, quando eu dirigi o Centro de Tecnologia, eu vi vários casos que a lei impediria, né, a entrada dessas pessoas por uma questão de uma legislação arcaica, né, que, com detalhes que seriam até, eu acho que, muito rigorosos, e que eu passei por cima disso. Eu adotei o livre-arbítrio que qualquer autoridade tem para tomar uma decisão. Agora, professor, eu quero trazer para cá, para fazer pergunta para o senhor também, uma pessoa que o senhor gosta muito, que é um professor, doutor, foi meu professor na Estácio, professor doutor Harvey Cossenza. Seu filho fazendo uma pergunta para o senhor. Olá, me chamo Harvey Cossenza, sou filho do professor Cossenza e a minha pergunta é a seguinte. Professor, como é que você relaciona a lógica fuzzy com os dias atuais, esse momento atual, esse cenário que estamos vivendo? Beijo grande, te amo. Eu fiz um trabalho sobre a política fiscal e monetária do professor não, mas do Dr. Guedes, né, ministro da Economia. A política fiscal e monetária neoliberal, todas as medidas tomadas, dezenas delas, todas elas, nenhuma delas deixa de levar ao desemprego. Eu usei as regras de Mandame e FIDEM para começar fazendo todas as medidas com se A e B, então C, como por exemplo, medidas, os objetivos dessas medidas e as consequências dessas medidas. Comecei pela elevação da taxa de juros, porque a grande falácia é que parece que engana todo mundo, que eles colocam a taxa de juros como sendo o combatente da inflação. E todo mundo que a taxa de juros sabe que está embutida em todos os preços de bens e serviços. Como ela vai poder combater a inflação? Ela acaba com as vendas a crédito, porque a taxa de juros está elevada. Tá? Mas, na realidade, a taxa de juros vai fazer com que várias atividades de pequeno porte fechem as portas.
Porque o pequeno empresário que vive do dinheiro, dos recursos, que vive de recursos do sistema bancário, não tem como sustentar seu capital de giro com a taxa de juros elevada. Então, o primeiro sinal de crise é a liquidação de estoques. Todo mundo viu como as lojas foram fechando depois de liquidar estoques. Poucos tiveram fôlego financeiro para retomar. Então, nós vemos várias lojas fechadas até hoje. É verdade. Agora, quando essas lojas fecham, ou antes disso, eles estão liquidando estoque. Quando liquida estoque, o atacadista não tem demanda. É verdade. Eles não vão fazer pedido quando estão liquidando estoque. O atacadista não faz pedido à indústria. E a indústria vai fazer estoque. Esse estoque aumenta o custo dela, que ele fica com custo de estoque. E como ele não pode produzir plenamente, ele gera uma capacidade ociosa que aumenta o seu custo médio. Então ele quer praticar preços mais altos pelo aumento do seu custo médio, mas a demanda está caindo, quer preço mais baixo, ele acaba quebrando. Mais de 70 empresas quebraram, né, em função de uma política, né, inadequada. Vamos nessa onda mais light, professor. Eu queria que o senhor me dissesse como é que fica seu coração quando o senhor vê o seu neto, Ian Cossenza, pegando essas ondas aí em Nazaré de 20 metros, né? Vamos mostrar 20 e poucos metros. Vamos mostrar para os telespectadores. Agora, professor, o Ian está fazendo uma pergunta para o senhor também. Eu gostaria que o senhor respondesse ao seu neto, Ian Cossenza. Bom, meu nome é Ian Cossenza, sou um neto muito orgulhoso do professor Carlos Cossenza. Hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta direta para ele. Eu acho que eu tenho um dos melhores trabalhos do mundo, um dos trabalhos que me deixa mais satisfeito, que eu digo dos melhores do mundo para mim. Mas, como qualquer outro trabalhador, tem dias que eu tô cansado e tem vezes que eu falo, caraca, cara, quando será que eu vou me aposentar dessa vida? E eu queria perguntar pro meu avô de onde que ele tira essa força toda para já estar com 80 e tantos anos e ainda continuar trabalhando com o maior orgulho de estar lindo todo dia, dar aula, ensinar e passar conhecimento adiante. Vô, essa pergunta é fora do tema de economia, mas é alguma coisa que eu acho que todo mundo gostaria de saber. Te amo, tenho muito orgulho de você. Primeiro, porque quando você trabalha com jovens, estudantes, a sua velhice, ela se transforma em jovialidade. Você fica jovial, né? O próprio Ian, como meu neto, me dá uma força também para viver mais tempo com eles, né? Com meus filhos, com meus netos. Né? E como professor, mais de 50 anos dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Sempre convivendo com jovens, eu me sinto assim também. Não vejo passar os anos nesse aspecto, né? E eu acho que isso faz muito bem, porque eu vi colegas que se aposentaram cedo e hoje estão com grandes problemas de saúde. Problemas sérios de memória, problemas cerebrais, né? Problemas de saúde impactantes, que poderiam estar como eu, se continuasse convivendo, né, com esses jovens dinâmicos que querem aprender e querem nos ensinar também, porque a gente aprende com os estudantes, né? Tem sempre alguém que tem uma ideia melhor que a nossa. E isso é muito importante. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Pessoalmente, não só a mim, como a todos os nossos colegas lá da COP, da UFRJ, né, que fizeram essa homenagem para o senhor nesse mês dos professores. Eu quero aproveitar e lhe dar o meu livro, que está aqui,
que tem a teoria fuzzy, que o senhor também ensina pra gente, né? E também quero lhe dar um mimo aqui da Confeitaria Colombo, que é os doces da Confeitaria Colombo, para o senhor adoçar a sua boca, o seu dia. Eu quero agradecer muito, professor, porque o senhor Muito é um obrigado. professor exemplar para a gente lá. Muito obrigado. Isso, valeu. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, meus amigos, agora eu vou trazer um dos melhores e maiores jornalistas aqui do Rio de Janeiro. Ele faz vários programas na Super Rádio Tupi. É o jornalista Felipe Melo. Todo mundo conhece. Felipe Melo fala no programa do Clóvis Monteiro, fala no programa da Isabelle Benito, fala em todos os programas, no Francisco Barbosa também. Felipe, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Silvinho? É um prazer estar aqui com você, participando do seu programa, que eu acompanho todos os sábados pela nossa TV Max. É um grande prazer. Hoje na Confeitaria Colombo, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para sua esposa, Tereza. Muito obrigado. Você não é Flamengo não, mas tem uma nega chamada Tem uma nega Tereza. chamada Tereza, é verdade, é isso mesmo. Então, Felipe, eu queria perguntar a você que manja muito desse assunto, é um homem que está dentro da política, como é que foi a eleição Brasil de um modo geral? Olha, Silvinho, na verdade a gente precisa analisar por 2 anos, aqui no estado do Rio de Janeiro e nacional. Nacional, a gente está vendo aí essa polarização Lula-Bolsonaro, que a gente sabe que esse segundo turno será de muita agressividade dos dois lados. Se a gente for analisar aqui no campo estadual, houve até uma surpresa, né? Muita gente esperava a reeleição do governador Cláudio Castro, mas não no primeiro turno. Os próprios institutos de pesquisa apontavam aí que teríamos um segundo turno e no final o governador teve uma votação altamente expressiva, consagradora, 58% dos votos válidos. Mas as pesquisas, Felipe, não estão correspondendo ao que está acontecendo. Por exemplo, São Paulo, a gente viu lá que o senador hoje, que é o astronauta, né, Marcos, né, ele simplesmente ele passou totalmente à frente do que a pesquisa apontava como o primeiro candidato. Você está certíssimo, Silvinho. As pesquisas erraram muito nesta eleição. Você está falando do exemplo de São Paulo. A gente até observa que até o final, até um dia antes da eleição, apontava Fernando Haddad na frente do Tarcísio Freitas e no final o Tarcísio Freitas foi para o segundo turno na frente do Fernando Haddad. Se apontava aí o empate técnico entre Lula e Bolsonaro e a diferença foi de 5 pontos percentuais. E nenhum instituto de pesquisa apontava a vitória do governador Cláudio Castro no primeiro turno e aconteceu. Realmente, os institutos vão ter que refazer as suas metodologias e aí o censo vai ser importante, porque as pesquisas dependem da faixa etária, da faixa de renda, da escolaridade e o censo está aí há 12 anos, a gente está trabalhando com dados de 12 anos atrás, que é o censo de 2010. Como é que fica a Câmara Federal hoje? A renovação, tem renovação lá e aqui também? Teve renovação, mas não foi uma renovação assim tão grande. Por exemplo, em 2018 a renovação foi maior, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui na LERJ. Mas uma coisa a gente não pode fugir. Os deputados federais eleitos, os senadores, aqui mesmo os deputados estaduais, tiveram um perfil mais conservador. Ou seja, hoje vamos ter na próxima legislatura, a partir de 2023, seja em Brasília, seja aqui no Rio de Janeiro, um número maior de parlamentares de conservadores de direita. Eu não vou nem dizer que são de extrema direita, porque alguns são, outros não, mas mais de direita do que de esquerda, como em outras eleições não se viu tanto acontecer. Com relação a mulheres, né, e a pretos, como é que ficou? Houve um avanço, não resta a menor dúvida, que, por exemplo, aqui na LERJ nós tínhamos 13 deputadas, 13 mulheres, passamos agora para 15. Nós tínhamos na Câmara dos Deputados 77 mulheres e hoje são 94. É um avanço, mas a representatividade ainda é pequena. Basta você ver o seguinte, nós temos 513 deputados, 97 mulheres, não chega a 20%. E o eleitorado é formado por 53% de mulheres. Então, temos um eleitorado que é predominantemente feminino
mas a representatividade está em 20%, aqui na Leste um pouco menos. Então, melhorou, mas ainda tem que avançar. E essa polêmica, Felipe, com os nordestinos, como é que ficou? Olha, essa polêmica dos nordestinos, a gente tem que relembrar que foi o presidente Jair Bolsonaro que, no dia seguinte à eleição, fez o seguinte comentário: olha, Lula venceu em todos os estados do Nordeste, onde o analfabetismo é maior. E a partir daí as pessoas começaram nas redes sociais a atacar os nordestinos, dizendo que eram cidadãos de segunda classe, sub-raça. Isso é extremamente negativo, a gente não quer esse tipo de divisão. O Nordeste faz parte do Brasil. Os nordestinos estão presentes aqui no Rio de Janeiro, em qualquer estado. Você vê, a construção civil depende do nordestino, os porteiros. Aqui mesmo, nós estamos aqui na Confeitaria Colombo, que é um espaço tradicional do Rio de Janeiro. Vai na cozinha, vai nos garçons, vê se não vai ter aí vários nordestinos. Eu acho que foi uma colocação infeliz e nas redes sociais hoje as pessoas repercutem, cada um fala o que quer e muitas vezes expõe o seu próprio preconceito. Felipe, eu quero sempre a tua presença aqui. Eu quero até te mostrar, eu tô lançando o meu livro, né? Mídia Exterior, um modelo eficaz para a criação publicitária. É um livro que você pode comprar, basicamente, pelo nosso telefone aqui. É só mandar um WhatsApp que a gente manda levar para você. Né? É um livro que fala sobre como é que você consegue fazer uma publicidade eficaz, Felipe. Muito legal. Vou ler com atenção esse livro, ainda mais sabendo que é de você. Eu sei que você é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa que realmente pesquisa, se aprofunda. Verdade. Com certeza muito interessante. E eu quero aproveitar e pedir para você, Felipe, levar para sua esposa, a Tereza, os docinhos daqui da Colombo, né? Para ela se deliciar lá na casa dela. São os melhores, é uma experiência da Colombo. Eu te agradeço, Silvinho, é um prazer. E lembrando, né? Aqui na Confeitaria Colombo, muita política já foi feita. É verdade. Getúlio Vargas, por exemplo, frequentava a Confeitaria Colombo. Juscelino Kubitschek frequentava a Confeitaria Colombo. Então aqui, com certeza, é um espaço onde, nessas mesas aqui, muita coisa já foi decidida sobre o futuro do Brasil. Eu te agradeço a tua presença. Eu que agradeço o convite. Estamos aí à disposição. Valeu. Um abraço, Silvinho. Falou.